Deus é um, mas é três. Pera aí, Cupinchá. Quer dizer que são três deuses? Não, é um Deus. Mas Jesus e o Espírito Santo também é Deus. Como assim? Daí, gurizada! Pai de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já deixa seu like, comenta aí sobre o assunto de hoje, se inscreve, ativa o sininho para toda vez que vir um vídeo novo apareça aí na notificação. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Em 1 João fica bem claro a divindade tanto de Jesus como do Espírito Santo, sim. E toda a Bíblia testifica essa doutrina. Algumas de maneira mais velada e outras de maneira mais exposta. Eu vou deixar aqui embaixo algumas de muitas referências bíblicas. Jesus e o Espírito Santo são Deus. Mas como assim? Na verdade, eu posso vir aqui tentar explicar de maneira mais racional possível, mas a verdade é que eu vou falhar, sim, porque isso não cabe na nossa mente. A nossa mente humana, ela é muito limitada. A nossa mente não cabe as coisas eternas. A gente não tem como a gente saber tudo de Deus, por exemplo. Não tem como. Nossa mentalidade é muito pequena para isso. É muito limitada. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele deve sim ser glorificado. Mas se ele não é o próprio Deus, por que ele deve ser glorificado? Em Apocalipse aparece que ele é o único digno de abrir o selo. E João tem uma visão do céu com os anjos adorando Jesus. Se Jesus não fosse o próprio Deus, os anjos estariam cometendo idolatria. Apocalipse é um grande testemunho da divindade de Jesus. Deus jamais mandaria a gente cometer uma idolatria. Jamais. E na Bíblia nos mostra que não é errado glorificar o Espírito Santo e nem a Jesus. Ele até pede para glorificarem a Jesus. E toda a Bíblia, ela aponta para Jesus e para sua obra. A Bíblia jamais não iria apontar o seu livro sagrado para um ser humano criado. Jamais. A gente não é uma religião politeísta para isso, para ter vários deuses. Não. E Jesus não é um Deus. O Espírito Santo não é um Deus. Eles são o próprio Deus, o Deus verdadeiro, Yahvé, Salvador. A Bíblia aponta para Cristo, aquele que foi gerado na eternidade. Não foi criado, ele foi gerado na eternidade. Ele está fora do espaço-tempo. Vocês se lembram que os fariseus ficaram revoltados quando Jesus disse que antes de Abraão ele era? Fala, antes de Abraão eu sou. E eles conheciam o Deus Yahvé como o eu sou. Então eles tacaram Jesus achando que ele estava cometendo idolatria, porque ele estava dizendo que era Deus ali. Caramba, é tão incrível a gente vê na palavra de Deus essa perfeita unidade, sabe? Essa perfeita relação entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Sim, eles têm uma perfeita relação. Perfeita.
Jesus está à destra do Pai. Mas como assim, Débora? Como é que ele é o Filho, mas ao mesmo tempo ele é o próprio Deus? Como assim? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que sente, ele sente ciúme da gente. O Espírito Santo, ele sente ciúme da gente. Sabia disso? Na palavra de Deus diz que o Espírito Santo se entristece. Então ele é uma pessoa assim, ele não é uma força. Ele não é uma pessoa assim como a gente, que tem orelha, boca, nariz. Ele é um ser espiritual. Tem sentidos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perfeita harmonia. Se nós temos que exaltar o Filho, nós temos que exaltar o Filho. Cristianismo. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Isso é fato. Ah, mas o Espírito Santo? Obviamente, a Bíblia ela fala mais da divindade de Jesus do que do Espírito Santo. Mas alguns versículos nos deixam claro, que nem eu acabei de ler, em 1 João, capítulo 5, do 6 ao 9, que fala também do Espírito. Falam que eles são apenas um. E racionalmente não dá para explicar. É um mistério do Pai. E se alguém diz que tem como entender racionalmente, essa pessoa está mentindo. Está mentindo. O único testemunho que temos é a palavra de Deus. E isso é questão de fé. Somente. Simplesmente fé. Mas é uma dos pilares da igreja. Eu digo igreja como um todo, né? Não é igreja X ou Y, mas é um dos grandes pilares. E sem esse pilar não existe igreja. Não existe. Somente alguém tão santo como Deus poderia nos perdoar de todo pecado. Somente alguém tão santo como Deus poderia ser o suficiente para comprar o perdão. Uma criatura jamais, em hipótese alguma, seria tão santo como o próprio Deus. E os três estão em pé de igualdade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em pé de igualdade. Se alguém disse que não, essa pessoa está dizendo heresia. E eu deixarei aqui embaixo também o credo apostólico, que é o credo da igreja, muito lindo. Que toda igreja que crê na Santíssima Trindade deveria falar e expressar nas suas reuniões, cultos, enfim. Tentaram destruir essa doutrina, essa santa doutrina, mas não conseguiram. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, compreendido de alguma maneira. Novamente eu digo, aqui não faz sentido, mas lá no céu faz. Isso é questão de fé. O Espírito Santo testifica. Ele nos convence que essa doutrina é verdadeira. Somente o Espírito Santo. Fujam de ideias racionais a respeito da palavra de Deus. Fujam. Porque certamente é heresia. Beijão, gurizada, e até a próxima. Falou! Vou deixar aqui embaixo o Instagram, as referências e o credo que eu falei. E é isso. Beijão, gurizada. Entendeu? Entendi.